Pois Boa é, noite, Marcelo. não sei se o Marcelo está ouvindo. Acho que não está, não. Cadê o resto da turma, gente? Ué, não sei, deve estar. O pessoal não costuma entrar no horário certo, né? Sim, Mas é normal. tranquilo. E aí, Heloísa, como é que tá sendo as coisas aí nessa pré-campanha? Ué, a pré-campanha a gente fica assim, cheio de dedos, na verdade, né? De se mostrar muito, de falar muito, até porque a gente fica com medo de cometer alguma gafe, digamos assim, dentro da lei eleitoral, né? Mas eu tô assim, né? Todo mundo que eu tô tendo contato, que eu tô podendo falar, já tô falando. Minha mãe também tá me ajudando muito, muito, né? Porque ela tem um círculo de relacionamentos muito grande. E eu estou recebendo algumas manifestações até espontâneas, pessoas que a gente nem procurou ainda, né? Mas estão se manifestando e estão, né, apoiando. É muito interessante isso, né? A gente vai ter um cenário, né, muito complicado esse ano para falar em termos de eleição. Primeiro, porque tem um mundo de candidatos, né? Todo mundo agora, Sim, como diz o outro, resolveu se candidatar, né? E a própria questão da gente não poder estar presencialmente com as pessoas também é um complicador, né? Mas, enfim, vamos usar as ferramentas que a gente tem, né? sim. Ah, o Marcelo falou que não tá tendo áudio pelo Zoom, por isso que saiu. Ah, ele tá acompanhando no YouTube. Ah, que bom. Beleza. Oi. No último meetup, a gente, o- o- antes de começar as eleições, né, é, a gente reuniu e viu que a gente precisava entender melhor qual que era o cenário político para o Santa Helena Valley, né? A gente tem que sempre Sim, puxar a sardinha para o nosso lado, né? Se a sim, gente não claro. puxar, quem vai puxar? Exatamente. E aí a gente ficou assim, gente, mas a gente precisa a nova farmácia do bem, por exemplo, não pode acontecer de novo esse processo da farmácia Uhum, do bem, né? Que foi sim, o fechamento bruto da farmácia, sendo que era um processo social muito importante, né? Ajudava sim, claro, claro. muito. Com o E alcance social que o próprio poder público não realizava, né? sim, e a gente ficou assim, gente, como é que a gente pode participar mais, né? Estar mais presente como comunidade, né? A gente Uhum, precisava realmente disso. Então, surgiu essa vontade de conversar. No primeiro meetup, a gente conversou. Gente, que eu esqueci o nome dele agora, meu Deus, peraí. Acabei de olhar o nome dele. Que é um candidato Luciano Mansur. Nossa, lembrei só do Mansur. Ah, tá. Conversamos com o Luciano Mansur, que é o candidato do Partido Novo, né? Aham. E foi muito legal, porque acabou que a gente encontrou a lei de inovação da cidade, né? Uhum. Nessa conversa. Porque falou assim, ó, tem a lei de inovação, a gente já foi votado, foi feito todo o processo, e só que aí ficou na dúvida se tinha sido publicado ou não. Sim. Aí eu tô assim, gente, mas se tem tudo e não foi publicado, estranho, né? Aí eu fui pesquisar, e eu pesquisei e a lei existe, e ela foi publicada. Então, nós temos uma lei de inovação na cidade, Uhum. ela não está sendo aplicada, né? Uhum. O momento é excelente da gente conversar sobre inovação e empreendedorismo, porque inovação é, de certa maneira, totalmente ligada à inovação, né? Empreendedorismo e inovação estão ali, ó, juntinhos. Sim. Porque Sim. para inovar, você empreender é isso, né? Novas ideias, novos momentos. E Exatamente. aí a gente ficou assim, gente, vamos entrevistar candidatos, pré-candidatos, gente que tem Aham. afinidade com essa ideia de empreendedorismo, que tem mais afinidade com o Santa Helena Valley, até para a conversa ser mais rica. Uhum.
entender mais ou menos como é que a gente começou esse assunto. E deu Uhum, certo, já é o segundo, né, com você, uhum, um pouco. uhum. E aí eu queria que, assim, que você se apresentasse um pouco e falasse um pouco Tá. sobre quem é você, um Aham. pouquinho, se você quiser já colocar suas propostas e tudo mais, você pode, não tem muito a ver, não. Não sei se Uhum. pode, eu acho que pré-candidato não pode ter proposta, né? Não. Como é que funciona? Mas É, aí você pode ir falando, né, tá. de como é que é e fica à vontade. Uhum. Tá. Mas a gente vai esperar mais gente entrar ou você vai gravar e vai disponibilizar? Como é que vai Ah, ser? estou gravando, então vai ficar disponível depois, porque senão a gente vai ficar esperando, já tem mais de 15 minutos, né? Então acho que não vai Aham. ter muita gente. Ok. Então vamos lá. Vou começar a falar um pouco, né, de mim, da minha pessoa, da minha formação. Minha primeira formação foi em magistério, né, quando ainda existia esse curso no Regina Passes. Meu primeiro trabalho foi como professora auxiliar no Regina Passes. Eu estava com 16 para 17 anos, foi o meu primeiro trabalho. E logo depois eu me mudei para Belo Horizonte e eu passei em 2 vestibulares simultâneos, administração de empresas em BH e direito aqui em Sete Lagoas. E por questões financeiras eu tive que optar por um só. E na época eu escolhi administração porque eu achava que meu campo seria mais amplo e principalmente porque me dava, né, a noção de que se algum dia eu quisesse empreender, né, ali eu teria a formação de todas as ferramentas necessárias para tal. Então, eu morei em Belo Horizonte 7 anos, eu estagiei no CEDINE, que é o Centro de Documentação e Informação Educacional do Estado, fazendo o tratamento de todos os dados referentes aos alunos, né, do Estado de Minas Gerais. Depois eu fui estagiar no Banco do Brasil e também fiz o grande estágio da minha formação, que foi na CEMIG, né, no Departamento de Recursos Financeiros e Operações Financeiras. Foi a minha grande escola prática da minha faculdade. E após o estágio, eu fui contratada como mão de obra terceirizada, fiquei ainda um período na CEMIG e depois, com a mudança de governo, cortaram os terceirizados, eu fui trabalhar no então Banco Agrimisa, já extinto também, em Belo Horizonte, e recebi um convite para vir trabalhar na administração municipal, na gestão do Múcio Reis. Trabalhei com ele, né, nesse período, lá na garagem municipal. Nós respondíamos por 4 secretarias, que era transporte, serviços urbanos, meio ambiente, e foi criado também uma secretaria de informatização, né, da prefeitura na época. E quando eu estava lá ainda na gestão do Múcio Reis, eu resolvi abrir meu primeiro empreendimento, que era do ramo alimentício. Eu tinha uma lanchonete e servia refeições também e comecei a fabricar salgados congelados, né? Eu fui pioneira na cidade a fabricar salgados congelados, embalados em bandejinhas individuais e comercializava para supermercados. Então eu fiquei lá um bom período com isso, né? É um ramo muito cansativo, quem mexe com perecível sabe como que isso é complicado. É uma loucura. E aí, eu tive minha primeira filha enquanto eu tinha esse negócio, e aí realmente ficou muito puxado. E aí eu resolvi vender esse negócio e ficar um pouco dentro de casa, curtindo, né, a filha pequena, mas logo depois eu fui chamada, né, para trabalhar noutra empresa, e eu prestei serviço numa empresa de alimentação animal, que vendia os núcleos, né, que se faz a ração para bovinos, suínos, né, e aves também. Trabalhei, né, prestando consultoria nessa empresa e logo depois eu recebi um convite do então prefeito Ronaldo Canabrava para trabalhar com ele. Então, eu tenho uma experiência em administração pública, porque eu já vivenciei 2 mandatos diferentes, né? Inclusive, Sete Lagoas já foi, né, uma cidade pioneira, né, em vários assuntos, em várias questões. A Prefeitura de Sete Lagoas foi a primeira a ter uma rede de comunicação, né, antes da internet chegar, na gestão de Múcio Reis. Os engenheiros, né, chefes da Telemig moravam aqui em Sete Lagoas, a central de desenvolvimento, né, de tecnologias era aqui em Sete Lagoas, né. Eu falo que a Telemig celular
é filha de Sete Lagoas, pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Maxwell, né, que depois virou, uma coisa assim. Que os engenheiros todos estavam aqui. Então, na época que eu trabalhei na prefeitura, ainda dominava o mercado a IBM, né, e HP, as duas cederam 2 mainframes gratuitos para a prefeitura nesse processo que a gente estava de informatização dos processos, né? E foi um trabalho muito árduo, muito pesado, porque a gente não tinha nada praticamente, né? A gente tinha só terminais burros, né, na prefeitura, terminais que não se comunicavam, né, que não geravam arquivos compartilhados, enfim, nada. E foi um trabalho muito pesado, muito grande, de levantar tudo que a prefeitura precisava. E, infelizmente, por questões políticas, isso depois foi jogado por terra, né? E a gente tendo o apoio dos técnicos mesmo da IBM, da HP, para nos auxiliar nesse processo todo, mas virou política e eles jogaram tudo por terra. Não era interessante, né, para o sucessor. E eu fiquei muito chateada porque foi um trabalhão danado, né? Sete Lagoas Imagino. foi a primeira cidade também a ter o geoprocessamento todo custeado pela Telemig também, né? Os alunos da escola técnica dos cursos de edificações, eles iam com a coordenadora, né, de bairro em bairro, fazendo as plantas na mão, e depois isso tudo foi, né, transferido para o geoprocessamento. Infelizmente também, né, isso foi julgado por terra com mudança, né, da pessoa que coordenava esse projeto. Ela retirou todos os arquivos que eram do município, ela retirou porque ela perdeu a chefia desse projeto, ela limpou os arquivos todos da prefeitura e levou isso embora com ela, né? Oh, Talvez isso nos ajudasse muito hoje, né? Porque a gente precisa fazer a planta geral de valores. Mas, enfim, depois que eu saí da prefeitura, na época do Dr. Ronaldo Canabrava, que eu participei de vários processos também, eu recebi o convite para eu trabalhar na associação comercial, né? E lá eu estou há 13 anos já, com uma proposta assim de sempre trazer o desenvolvimento para Sete Lagoas, auxiliar todo mundo que já está aqui, buscar novas empresas, buscar novas tecnologias, buscar pessoas que pensam, né, numa Sete Lagoas maior, numa Sete Lagoas desenvolvida. Então, há 13 anos é esse meu trabalho. Além de tudo que eu faço lá, eu brinco falando que eu sou uma agente de desenvolvimento regional, porque tudo que eu penso em trazer para Sete Lagoas, a gente sabe que tem o envolvimento das outras 35 cidades que abastecem aqui, do nosso comércio, do nosso serviço de saúde, do nosso transporte, né, do nosso shopping, do nosso comércio, que é muito variado. Então, eu sempre penso em Sete Lagoas como polo, realmente, dessas 35 cidades, né? Enxergando que se a gente oferecer o melhor aqui, cada vez mais a gente vai ter cidades vindo se abastecer aqui, de todos os profissionais, de todas as áreas, de todos os ramos, né? Na ACI, quando eu comecei a trabalhar na ACI, a gente foi numa visita técnica a Santa Rita do Sapucaí, conhecer aquele condomínio lá, né, de empresas de inovação, né? E eu fiquei muito feliz, porque quem começou todo aquele movimento lá em Santa Rita foi a senhora Chiquinha, né? Não sei se vocês sabem disso ou não. Era uma senhora visionária que ela, digamos assim, nem sabia o que era tecnologia, mas ela queria que Santa Rita fosse um polo de inovação. E isso ela conseguiu muito bem, né? Então a gente tinha um projeto de montar um polo de tecnologia aqui em Sete Lagoas, que já tinha até um nome, era o Politec, né? Com outras pessoas, o Kefferson foi com a gente, somos, né, um grupo de várias pessoas de empresas de tecnologia. E aí, quando a gente estava com o projeto todo pronto, a gente foi, né, atrás da FIENG, pediu o pessoal da Sindinfor, né, que nos desse uma diretoria do Sindicato das Indústrias, das Empresas de Informática, e ele foi muito curto e grosso, falou assim, se vocês pedirem, né, para abrir um sindicato, né, com essas empresas em Sete Lagoas, eu vou impugnar a chapa de vocês. E aí a gente falou que a gente não queria concorrência com Belo Horizonte de maneira nenhuma, que a gente acreditava que Belo Horizonte já era muito bem suprido, mas que a gente queria e merecia por termos muitas empresas de tecnologia aqui na cidade, né? Então a gente esbarrou com essa pessoa, entre aspas, até fechou as portas da FIENG para a gente, e eles disseram que já tinha o polo de tecnologia na UFMG, né? Que nós fizéssemos parte do polo de lá, né?
mas esse não era o nosso interesse e continua não sendo. Nós podemos, merecemos e temos toda, né, a mão de obra e as pessoas interessadas para a gente ter um polo aqui. A gente exporta muito software, né? A Sim. verdade é essa, a gente exporta muita solução. Então, eu acredito que a gente pode, deve e merece ter o nosso próprio polo, né, de tecnologia e inovação aqui em Sete Lagoas, envolvendo principalmente as faculdades, porque quando a gente envolve as faculdades, a gente estabelece convênio com eles, né, inclusive assim, para ter pesquisadores que nos auxiliem nesse processo, a gente tem uma facilidade de acesso, né, inclusive a recursos públicos que são destinados, né, a cidades que têm projetos escritos, né, Sim. projetos que, além de pensar no desenvolvimento local, também pensem na veia social da cidade. Então, eu acredito muito que isso é possível, basta ter projetos escritos, bem feitos, bem elaborados, né? E, então, vamos lá. Assim, o que eu imagino, assim, gente, vocês podem me interromper, pode fazer Viu? pergunta, viu? Tiago, Marcelo, Rony. Pelo fato de eu ter vivido, né, já dentro da administração pública municipal e ter visto como que as coisas começam, como que as coisas não terminam dentro de uma administração pública, eu imagino que o que a gente precisa, na verdade, é criar, né, amparos legais que falam, olha, Sete Lagoas vai ter isso, né, determinado polo, vamos citar aí o polo de inovação, que vai ser coordenado por um conselho em que a maioria será do setor privado, né, e a outra minoria, obviamente, do setor público. Por quê? Porque a gente tendo esse conselho nessa formatação, a gente consegue que as coisas continuem e sejam cada dia mais fortes, mais perenes, mais consistentes, né? Do que a gente deixar tudo só, né, pelo poder público. Porque cada gestor que entra, ele entra com a ideia dele, né? Ele torna mais importante determinada coisa em detrimento de outras coisas. Então, se a gente quer ter a pujança que Sete Lagoas merece, necessita, nós, do setor privado, temos que ser protagonistas daquilo que a gente quer, né? Os recursos Sim. que caem nos cofres públicos são oriundos dos impostos, das taxas, né? De todo o recolhimento nosso. Há poucos dias agora, eu fiz uma pesquisa no site da prefeitura. A prefeitura e as autarquias estavam com 7.750 funcionários, né, entre os servidores e os cargos de confiança. E eu, particularmente, estou fazendo uma pesquisa junto à indústria. Eu cheguei ao número aproximado, ainda não fechei a pesquisa, porque faltam algumas empresas um pouco menores que as pessoas, às vezes, não gostam de compartilhar dados, mas eu fechei esse número com 11 mil colaboradores da indústria. Então, se a gente pegar 11 mil colaboradores aí que trabalham, né, arduamente, duramente, né, nessas empresas, gerando esses tributos e impostos, se a gente pegar o percentual de pessoas que estão hoje, né, na prefeitura e nas autarquias, a gente faria um parâmetro assim, de quantos colaboradores da indústria para pagar a folha de um servidor municipal, né? Isso é um peso muito grande para os cofres públicos, muito grande. Então, acredito que a gente precisaria revisar também essas leis, né, de cargos de livre nomeação, né, e exoneração, que são intitulados cargos de confiança, porque é uma mão Ser de obra mais que ela vem técnico, né? Ser ser mais um pouco técnico, mais mais técnico. assertivo, né? Exatamente. E com essa economia desses cargos, o que a gente pode fazer? Investir nos servidores de carreira, né? Eu, quando fui da gestão do Múcio Reis, eu tinha algumas moças, o cargo era digitadoras, aprovadas no concurso, né? E eu chamei essas meninas, impulsei essas meninas, e hoje, assim, né, conversando com algumas delas, falei assim, olha, Heloísa, nunca mais a gente teve um curso de reciclagem, nunca mais a gente teve uma capacitação, a gente que corre atrás, a gente tenta alguma coisa. Então, pensa bem, né? A economia com esses cargos públicos, se você pode investir nesses servidores, né, de carreira, que eles precisam ser reciclados, eles precisam ser atualizados, eles precisam ter melhores ferramentas de trabalho. Imagina o que isso, a economia que isso traz para os cofres públicos, né? Você investir melhor em servidores que estão ali numa carreira,
né? E eles ficam insatisfeitos, porque É, eles e veem, às eu, vezes, você falar nisso, Heloísa, interrompendo para, né, de qualquer jeito, vem o caso do Marcelo, que é uma das coisas que a gente sempre pauta aqui por causa do jeito que foi feito, né? E a farmácia do bem, no caso, ele fazia exatamente isso. Ele colocava todo o processo de distribuição de medicamentos da prefeitura de forma muito mais inteligente, que era muito mais interessante para a prefeitura. Olha, vamos contratar vocês como empresa para vocês realizarem esse serviço para a gente, porque vocês são muito mais efetivos do que eu. exatamente, Aí o ego só exatamente, e a pessoa fala assim, é, não, prefiro que você feche e o que o meu prevaleça. é, Aí a gente vê nesse processo que as instituições privadas precisam participar mais, né, exatamente, dessa gestão exatamente. da É empresa. o que eu falo com você, assim, que é um vácuo, né? É um buraco que o poder público não consegue atender, né? Quer queira, quer não, a gente sabe, né, que essa farmácia do bem, vamos, né, já que você citou, vamos falar assim, o que ela veio fazer? Ela veio preencher uma lacuna que o setor público municipal não estava dando conta de atender, não estava Sim. dando conta de preencher, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, na verdade, porque foi uma inovação, né, de um processo que a Sim. prefeitura já tem, mas foi totalmente inovador o que foi proposto, deu muito certo enquanto funcionou, mas, né, por questões que a gente sabe, infelizmente, foi inviabilizado, né? E esse tipo de inovação é que o poder público precisa, porque ele não consegue, né, atender a tudo e a todos dignamente dentro daquilo que a população precisa. Outra coisa que eu tenho assim, muito séria em mente é que o mundo, né, está em constante mudança, mais do que nunca. Esse ano todos nós estamos sendo colocados à prova aí. E a gente tem Sim. um problema, né, com leis também que precisam ser atualizadas, revisadas, né? A gente, por exemplo, lá na CI, quando eu contrato um serviço de alguém, me dói o coração quando chega uma nota fiscal de Caetanópolis, né, de Matozinhos, de Paropeba, de Inhaúma, né? E eu, muito curiosa, eu sempre pergunto, falo assim, mas como? Sua empresa é daqui de Sete Lagoas, por que sua sede está registrada em outra cidade? Ah, porque o ISS lá é menor, né? Então, eu acho que o poder Foi uma público não pauta, né? enxerga, não enxerga essa fuga, essa perda de receita dos cofres, não é? É Sim. muito mais fácil você sentar, revisar, atualizar, né? As empresas de prestação de serviços, por exemplo, eu sei que elas são muito prejudicadas, as escolas são muito prejudicadas, porque é cobrado delas o ISS sobre o valor cheio, às vezes de recursos até do FIES, que ela nem recebe, né? Então, ela tem que pagar um imposto sobre um valor que ela nem recebeu, né? Então, assim, tem uma série de coisas nas questões das leis que precisa ser atualizado, precisa ser revisto. O próprio IPTU, né? A gente tem 4 anos que a gente está tentando ajudar a prefeitura a fazer uma revisão da lei vigente de IPTU, que foi aprovada em 2013, né? Pela Câmara, então vigente naquele ano, né, pelo que a gente sabe, porque eles mesmos, né, disseram isso na audiência pública que a gente teve em dezembro de 2019. Eles não conhecem a fórmula de cálculo do IPTU, né? Eles aprovaram sem Aprovaram uma conhecer a coisa que não fórmula de sabem. que não sabem, né? E foi muito interessante porque a gente fez uma audiência pública tentando resolver isso em dezembro e um dos vereadores falou assim: "Não, eu não vou votar uma coisa que eu nem conheço a fórmula de cálculo". E aí a gente perguntou para ele, falou assim: "Mas é a mesma fórmula de cálculo desde 2013. Vocês passaram 6 anos sem questionar, sem perguntar o que vocês tinham aprovado, né? Então isso é muito sério. A gente tem perdido empresas que, né, pretendem se instalar aqui em Sete Lagoas pela facilidade logística que a gente tem de quase Sim. todos os modais, na verdade, por causa de IPTU, né? Tem muitos galpões fechados que o pessoal baixou o valor do aluguel, mas quando eles pesquisam o valor de IPTU, as pessoas desistem, né? Teve um caso muito interessante aí de um galpão que ele seria alugado ao ano por 32 mil, não era um galpão tão grande assim, mas o IPTU do galpão era 40 mil. Então, você pensa, Mais né? caro do que o
mais caro que o próprio aluguel anual. Então, essa falta de sensibilidade, né, do poder público, eles já disseram que para eles fazerem a revisão nessa lei, eles declarariam ao Tribunal de Contas uma redução da receita municipal, mas eles não têm essa receita. Essa lei de PTU foi aprovada, né, com essa expectativa de arrecadação para que o então prefeito pudesse contratar financiamentos altos, né, com o governo federal. Então, ele tinha expectativa de X de faturamento, então ele poderia contratar X menos Y de faturamento. Só que esse faturamento não é real, né? Muitas empresas, muitas indústrias grandes estão com seus IPTUs judicializados, né? Sem solução alguma. Algumas estão desde 2015, né? Depositaram em juízo, mas aguardam um julgamento, o que ainda não aconteceu. Então, uma falsa expectativa de arrecadação. Nós precisamos contratar uma empresa séria, que seja a Fundação João Pinheiro, Fundação Getúlio Vargas, a própria Universidade de Viçosa, que tem expertise, né, para fazer revisão da planta geral de valores. O que é isso? Pegar bairro por bairro, avaliar o preço de mercado, né? Porque o que está aprovado aí está muito errado, muito. Isso tem prejudicado muito seriamente a cidade. Né? Estamos perdendo mesmo pessoas que querem vir para cá, que querem investir, que querem construir indústria aqui por causa dessa questão de PTU. Né? Imóveis que estavam, digamos assim, né, nos distritos industriais, que aí passaram, né, a ter uma valorização altíssima dos terrenos, que é outra, né, quando você olha pela guia de PTU o valor daquele terreno, a pessoa desiste, fala assim, nossa, mas não vale isso. Né? O diretor de uma das indústrias falou assim, olha, se a prefeitura quiser comprar a minha empresa pelo valor que ele colocou na guia de PTU, eu pago e vou embora para outra cidade. Então, isso, assim, a ACI, né, onde eu trabalho, é uma das minhas funções também, fazer essa intermediação e tentar resolver isso com o poder público. Infelizmente, a gente não teve ainda, né, uma resposta positiva, nem da Câmara, nem do Executivo em relação a isso. Isso precisa ser revisto, né? A economia mudou muito, muito, né? Dos 10 anos para cá, então a gente precisa revisar tudo isso. No último meetup, Luiz, a gente conversou muito e a gente chegou no entendimento que você também comentou brevemente aí, sobre o ISS, né? O Imposto Municipal. Sim. E que é uma das grandes barreiras da cidade, né? Porque você, exatamente, no final das contas, você impede a criação de empresas municipais porque ela simplesmente paga 5%, que é o máximo possível, né? Então, você paga 5% por absolutamente tudo em Sete Lagoas, né? É um uhum. E é uma barreira muito grande, porque no final das contas, hoje a inovação e a tecnologia trabalha muito na área de serviço, né? Prestação de serviço, desenvolvimento de serviço. Então, você vai para uma cidade do lado, criar alguma empresa que poderia ser sendo criada e gerando renda aqui. Então, no final das contas, você está impedindo a geração de renda. Né? Foi uma coisa que a gente conseguiu. Por que não há a redução desse imposto hoje em Sete Lagoas? Você tem uma noção por que não existe esse subsídio para as empresas de tecnologia? Se existe esse medo da tecnologia? Porque tecnologia em si é inegável que todo mundo vai ter que passar pela essa inovação. Uma prova disso é esse encontro de hoje, que está sendo totalmente digital, e há um ano atrás ninguém faria. Né? Todo mundo gostaria com certeza. Faria um monte de coisas. E hoje é extremamente plausível, extremamente fácil, né? E é extremamente eficiente esse tipo de situação. O que você acha sobre isso? Eu já ouvi de pessoas lá de dentro da prefeitura que isso caracterizaria para o Tribunal de Contas uma queda da arrecadação municipal. Eu penso o seguinte, se essas empresas não estão cadastradas aqui em Sete Lagoas, a perda fiscal do município já existe, né? Porque se a pessoa está registrando a empresa em outra cidade que tem o ISS menor, obviamente esse dinheiro não está caindo nos cofres públicos daqui, né? Mas, por outro lado, eu acho que é falta de sensibilidade, talvez, né, do poder público em enxergar o lado dos empreendedores mesmo, sabe?
E com essa... Vocês estão me ouvindo, gente? Que meu fonezinho... Ficou um pouquinho mais baixo. Acho que meu fone deu um probleminha aqui, mas vamos ajustando aqui. Ouvindo normal. Então tá bom. Eu acredito que o seguinte, eu acho que falta uma falta de sensibilidade mesmo, tá? Do poder público de avaliar o que é que o empreendedor, no nosso caso, Sete Lagoano, né, sofre para cumprir com todas as suas obrigações fiscais, digamos assim, né? Por isso é que eu insisto muito em falar que esse diálogo do setor privado com o setor público de Sete Lagoas, ele tem que ser cada dia maior, cada dia mais amplo, cada dia mais aberto, cada dia mais verídico, porque esse 2020 tão atípico está nos mostrando que muitas pessoas realmente não voltarão para os seus postos de trabalho. Essas pessoas não vão ficar sem trabalhar. Então, essas pessoas vão utilizar cada vez mais a tecnologia, né? Seja para prestar serviços, seja para vender produtos, né? Então, imagina bem, né? Eu assisti uma palestra outro dia até com um empresário lá da cidade de Farroupilha, né, no Rio Grande do Sul, e ele falando assim, olha, gente, só não enxerga essa onda de empreendedorismo de 2020 quem não quer enxergar, né? Ela já vinha crescendo, né, obviamente, ano após ano, e agora em 2020 ela vai dar um boom mesmo, né? A gente sabe que muitas pessoas não voltarão, né, a seus locais de trabalho, infelizmente aqueles que já foram desligados, né? A gente vê, inclusive, assim, a grande onda de empreendedorismo, né, a partir de outubro desse ano até julho do ano que vem. Então, se as pessoas vão usar a tecnologia cada vez mais, o que a gente precisa? De uma cidade que compreenda isso, que acolha essas pessoas, esses empreendedores, que falam assim, olha, você é bem-vindo na minha cidade, vamos fazer o que for possível para te ajudar, com emissão de nota, com recolhimento do ISS, né? Então, essa sensibilidade pública é que tem que ser ampliada, eles têm que ter essa visão, né? A coisa está mudando, né? A economia mudou radicalmente de 10 anos para cá e ela vai mudar muito mais agora a partir de 2020. Então, imagina, se você não tem um ambiente que favoreça o empreendedorismo, a tecnologia, a inovação, você vai procurar outra cidade que favoreça, não vai? Não tem um monte de cidade falando assim, vem para cá, né? Por isso a gente precisa criar esse ambiente aqui na nossa cidade, né? De é um movimento, Heloísa, que não precisa-se mais estar exatamente, os colaboradores não precisam estar na cidade. Não. Hoje eu presto serviço para uma empresa de Belo Horizonte, mas eu também faço serviços para São Paulo, para Curitiba, para Recife, e eu estou sediado em Sete Lagoas. Eu estou gerando renda para Sete Lagoas, comprando de outra, sendo prestando serviço para outra cidade. Então, para melhor, né? A gente tá. Exatamente, né? Nós, né, brasileiros, como gostamos do calor humano, tá tendo uma interferênciazinha aí de alguém. Algum barulho aí. É o meu? Aí, melhorou. Agora parou. O que acontece, né? A gente precisa criar uma cidade que esteja atenta a essas mudanças, né? Sim. A gente tem excelentes centros de formação de mão de obra aqui, a gente tem excelentes indústrias aqui que têm tecnologia, né, de primeiro mundo. Essas mesmas indústrias, né, já ano passado demitiram algumas pessoas que já empreenderam, já abriram suas empresas. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é criar mesmo políticas públicas municipais que acolham esses empreendedores, esses investimentos, essa tecnologia de inovação e muito mais. Eu acho que a gente tem que abrir as portas do poder público para que essas empresas de inovação também tragam expertise para os processos públicos municipais, né? Então, assim, eu fico vendo esse período de pandemia que a gente não podia ir a SECOM, tirar uma certidão, ou fazer algum documento. Gente, que coisa mais antiquada do que isso? Entra no site, emite, as pessoas que tiverem certificado digital, né, os servidores municipais que tiverem certificado digital, eles emitem para você tudo online, você não precisa se deslocar, né? Então, tem várias questões que a gente pode melhorar nos processos públicos. Oi, Luísa. Oi. Pode falar, Marcelo. Depois eu falo, pode falar.
Né, não, você falou, eu não sei se você sabia, eu fui o criador da Farmácia do Bem. E foi interessante você falar nisso, porque, por exemplo, nós criamos a ideia principal era evitar o desperdício de medicamentos, né? Que Sim, eu percebi que era um medicamento que o médico jogava no lixo, então a gente evitava o desperdício, poderia doar para a pessoa carente. E nós fizemos uma melhoria, eu até mostrei para a prefeitura na época, do processo de distribuição de medicamentos. Então, por exemplo, exatamente. exemplo simples, a gente conseguia controlar a caso do vencimento dos medicamentos, então a prefeitura não tem nem noção que remédio está vencendo ou não. Exatamente. Outra coisa interessante nesse processo é que o usuário nosso, ele só se deslocava até a nossa estrutura física com a certeza que tinha um medicamento. Então, assim, ele não chegava lá, igual ele chega na farmácia da prefeitura ali, da Benedito Valadares, sem saber se tem ou não, sabe? E, Exatamente. e também a gente percebia, por exemplo, tem a lista de medicamentos que a prefeitura é obrigada a comprar, ela põe na licitação. Então, o anticoncepcional, ela estava em falta. Então, Uhum. a prefeitura só prescrevia esse medicamento, esse anticoncepcional que estava em falta. Então, chegava as mulheres na farmácia do bem, a gente não tinha, mas tinha outros. Então, assim, Uhum. eles não têm, ele tem essa lacuna muito grande entre o Exatamente. medicamento que tem e o medicamento que a prefeitura prescreve, ou que o médico prescreve. Exatamente. Então, o que a prefeitura prefere? Deixar a mulher descoberta, sem a proteção, do que trocar isso rapidamente. Então, tudo isso nós levamos para o prefeito na época, para mostrar essas qualidades que a Farmácia do Bem trazia, né? E é Sim. interessante, você falou de Farroupilha, é icônico. Farroupilha foi lá que surgiu uma farmácia solidária que chama Solidari, Aham. que a fundadora ela se tornou uma deputada estadual e é autora, criadora do projeto de lei do Estado do Rio Grande do Sul. Então, Eu assim, não sabia. nós estamos tramitando um projeto aqui em Minas que é Uhum. baseado nesse projeto dela. Olha, Deputada não sabia. Francis, Que sim. coincidência, olha só. Ô Marcelo, eu fico muito feliz, assim, né, da gente trazer esse assunto aqui, porque é uma coisa que a gente precisa, né, trazer o funcionamento legal para a cidade exatamente por acreditar que a inovação do seu processo cobriu essa lacuna do município, né? Sim. Quer queira, quer não, a lei de licitação municipal, né, os processos de compra, né, que tem que ser 3 propostas, enfim, é um processo mais delongado, né, porque tem que seguir, obviamente, a lei da licitação, a 8666. Então, a gente sabe que, às vezes, fazer essa mudança é um pouco mais demorado, mais delongado, mas o que a gente não pode é deixar a população desassistida, né? E aí, o que você fez? Usando a inovação, a tecnologia, você criou um sistema, né, que supriu essa deficiência municipal. Então, é nisso que eu acredito. Eu acredito na força do poder privado, auxiliando, caminhando junto com o poder público municipal, né? Então, é esse diálogo que eu vou tentar buscar, né? A gente teve também uma visita técnica à cidade de Chapecó também, que tem a mesma população que Sete Lagoas, desemprego zero, né? Lá todas as entidades de classe ocupam o mesmo prédio, cada um tem seu presidente, tem a sua diretoria, mas tudo que é pensado em termos de planejamento estratégico do município sai dessas entidades de classe, que são formadas por empresários, né? Então, eles têm um diálogo tão próximo do poder público que lá ninguém se elege se não passar no crivo das entidades de classe, porque todo mundo já sabe o que as entidades querem para aquele município, né? Perfeito. Nós temos um grupo aqui de várias empresas, né, que a gente chama Conversos. A gente estava trabalhando a Oficina do Futuro, a Sete Lagoas, que a gente quer até 2030. 2030 são só 10 anos, né? Que várias dessas ações, dessas proposições para o governo público municipal eram presentes nesse grupo. Infelizmente, a gente interrompeu esse ano por causa da pandemia, porque é um estudo de um colegiado de pessoas e de empresários, né? E lá está muito claro o que a gente quer e o que a gente pode fazer para ajudar. A gente não está aqui para criticar o poder público, a gente está aqui para estender a mão,
né, para trazer o setor privado para ajudar, né, e protagonizar junto com eles o que Sete Lagoas merece como cidade. Nós temos uma localização estratégica, uma localização extremamente privilegiada junto a um dos maiores entroncamentos, né, rodoviários do Brasil. Nós temos um aeroporto industrial a 42 quilômetros daqui, né? Nós temos, já tivemos um projeto aí de trazer um porto seco para a cidade. Você imagina a gente ter um desembaraço aduaneiro aqui na cidade, Nossa, né? O tanto que isso cresce em termos de arrecadação para o próprio município, em contratação de mão de obra especializada, técnica, formada pelos nossos centros universitários, né? Então, quando você pensa na cidade como um todo, você consegue ir montando um quebra-cabeça com as peças, né, do setor de indústria, do setor de educação, setor de saúde, que podem fazer Sete Lagoas ser aquela cidade que a gente tanto espera. Eu falo muito, né? Agora o Thiago quer fazer uma pergunta aí. Gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Heloísa. Obrigado pela Boa oportunidade. noite. Rony, Marcelo. Cara, eu adoro esse bate-papo que a gente discute e fala sobre pontos importantes. Sobre a questão da redução do IS, Heloísa, para mim é uma das coisas mais estratégicas para Sete Lagoas, igual você falou, com relação à localização estratégica da cidade. A partir do momento que a gente reduz o ISS, a gente traz muitas startups, muitas empresas inovadoras de Belo Horizonte para cá, porque Sete Lagoas é uma cidade gostosa de morar. Você sabe, tipo, o período que eu fiquei em São Paulo foi maravilhoso. Hoje eu estou em Sete Lagoas, estou trabalhando online. Então, assim, que nem o Rony falou, hoje você consegue interagir com o mundo inteiro, então cria essa oportunidade também de negócio. Só que a questão do ISS ela é muito importante, porque só para você ter ideia, eu falei na última vez que a gente conversou com um dos candidatos a vereador, que o custo de abertura, por exemplo, de empresa em Sete Lagoas é mais cara que São Paulo e Floripa, entendeu? Eu vejo que Sete Lagoas tem que estudar muito o modelo de Florianópolis, porque lá eles reduziram o custo de abertura de empresa e lá é um polo de inovação tão forte quanto São Paulo. Pra você ter ideia, há uma briga entre os dois, mesmo Santa Catarina sendo menor. Então, para mim, esse ponto é muito estratégico. Hoje já tem a lei da inovação que a gente, na época, começou a rodar. Acho que você sabe que eu cheguei um tempo a trabalhar dentro do ambiente público, não sendo ambiente público, né, que meu cargo era mais técnico, que era como agente de inovação. E eu te digo assim, eu super sou fã de você, mas eu vejo que não acho que seja tão dessa forma tranquila de juntar o público com o privado. Eu vejo que o público se defende para não ser tão eficiente quanto o privado. Então, eu acredito que você já tem essa noção e até pelo tempo que você trabalhou na CI, você sabe como que é difícil a conversa, o diálogo entre as classes. Então, sim, esse é o ponto que eu vejo que é difícil, porque, por exemplo, a gente tem uma lei da inovação que a gente conseguiu acelerar bastante, só que ela não evoluiu o processo final, tudo por conta dos vereadores. Assim, que nem eu falei com o Rony, com o Marcelo, a gente conversou, falou, olha, vamos começar esse diálogo, porque se a gente conseguir pelo menos um candidato que tem uma mentalidade mais liberal e menos assistencialismo, acho que Sete Lagoas já vai dar um passo muito grande, porque todas as vezes que eu vejo, tem muito candidato, muitas pessoas que estão dentro do ambiente dos vereadores que são assistencialistas. Aí você não sai do lugar, sabe? Eu acho que é um mau problema. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, hoje, o que limita dentro você, até pelo cargo que você estava exercendo na CI, você vê que tem muita política, sim, tem muita coisa difícil de lidar. Como que você faria isso se você tivesse como vereadora? Porque assim, o que a gente sabe, pelo menos as pessoas falam, né, que existe o esquema, né, de voto, como que você faria isso? Você como seu partido, como que você lidaria nessa situação, assim, tipo, uma pergunta. Como que eu lidaria? Ou não, então a gente poderia construir isso, mas assim, só para saber o que você pensa disso.
o que eu penso, na verdade? Eu penso o seguinte, as pessoas aqui, elas são muito iludidas, né, por alguns candidatos que falam assim, se você votar em mim, eu vou resolver isso, né? O que é a função de um vereador que está na nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, né? Sim, As funções de um vereador são legislar, né? Fiscalizar os atos do Executivo e realizar, né, fazer o orçamento público junto com o Executivo. Essas são as 3 funções, né, do vereador. E aqui em Sete Lagoas as pessoas são iludidas, ou não sei se isso, né, é um ranço já assim, muito antigo, que as pessoas são iludidas, falando assim, eu vou votar em fulano, porque fulano vai resolver isso para mim, né? Um vereador, ele pode fazer pedido de providência, né? Ele pode questionar o executivo, mas, digamos assim, colocar a mão na massa e falar assim, eu vou fazer, vou resolver, não. Isso não é função de vereador, isso está na nossa Constituição Federal. Sim, então, o que eu acredito, na verdade? Eu acredito que a nossa mudança, ela tem que começar. Há algum tempo ela vai ter que começar. Por quê? O que a gente exerce na gestão privada, né? Por exemplo, nesse período agora, nós todos passamos por contingenciamento dos nossos gastos, né? A gente cortou aquilo que podia, aquilo que não, né? Que não era extremamente necessário. E aí eu pergunto, né? A Câmara daqui, ela fez contingenciamento de gastos em quê? Nesse período de pandemia? Até hoje eu não vi nada. Eu leio os relatórios do Observatório Social, então eu vi assim que ninguém falou assim, opa, peraí, né? Tá todo mundo passando um período difícil, vamos ver o que a gente pode conter aqui e ali. Eu escutei a frase dinheiro a gente tem. Eu escutei essa frase. Uau! Então é o seguinte, Tiago, eu acho que a mudança ela precisa começar. Sabe? Sim, claro, e não é pensar só, eu vou fazer isso porque eu estou pensando no futuro. Não, gente, nós precisamos começar as mudanças agora. A gente vai plantar aos poucos agora o que a gente quer para o futuro, sim, mas a gente tem que começar o plantio agora, a gente tem que começar a mudança agora. Né? Então, eu vejo, por exemplo, as ações do Observatório Social. A cidade de Maringá, no Paraná, né, que é o maior exemplo da revolução administrativa municipal. Por quê? Porque lá, assim como Chapecó, o empresariado se impôs, né? E falou assim, olha, vamos dialogar, né? A gente não pode mais aceitar. Os atos políticos, sejam eles bons ou ruins, eles refletem todos nós. Então, quanto mais tempo a gente passar afastado da política, não buscando entender, não buscando dialogar, não buscando oferecer ideias e projetos, mais e mais nós seremos afetados. Então, o que eu penso é assim, né? Eu até fiz um vídeo esses dias que tinha gente falando assim comigo, você é doida, por que você vai mexer com isso e tal? Eu falei, gente, eu tenho vontade de contribuir. Eu enxergo Sete Lagoas numa visão assim sistêmica. Eu não consigo separar a indústria do comércio, né? A renda oriunda da indústria é que é gasta no comércio, né? Vamos imaginar uma coisa horrorosa aqui, se todas as indústrias daqui de Sete Lagoas fossem embora, qual que seria, né, a renda para se gastar no comércio? Você entende? Né? Não, com certeza. Para nossa felicidade, hoje, a gente tem um parque industrial muito diversificado. Temos autopeças, temos indústria têxtil, temos a indústria de alimentos, temos indústria de produtos químicos, temos a siderurgia. Então, quando um setor é afetado, os outros mantêm a cidade em funcionamento. Uma cidade em desenvolvimento como a nossa, o que a gente precisa? De uma boa educação, emprego e renda. É o que a gente precisa. Né? A verdade é essa. E que a gente tenha projetos para tornar a nossa cidade mais efetiva, né? Em atrair novas empresas, novos centros universitários. Né? Por exemplo, o hospital regional, né? O nosso tão sonhado hospital regional. Como que pode se colocar para funcionar um hospital daquele? Única e exclusivamente através de uma PPP, uma parceria público-privada, né? Os recursos para construir o hospital são recursos federais que estão, né, congelados por enquanto.
O município, me parece que nesse contrato, o município seria faria o operacional do hospital. Nós fizemos um levantamento ano passado para o hospital rodar, né, naquela estrutura, naquele tamanho, depois de todo montado, seriam gastos 22 milhões de reais mês. De onde que a Prefeitura de Sete Lagoas vai tirar esse recurso? Então, olha só, se a gente conseguir atrair mais faculdades de medicina para Sete Lagoas, aquele ali não pode ser um grande hospital universitário da região centro-norte de Belo Horizonte? Se nós trouxermos mais umas 2 ou 3 faculdades de medicina, né? Eu sou muito curiosa, muito observadora. Há pouco tempo eu fiz uma viagem de carro e passei por Vitória da Conquista, né? Vitória da Conquista também é um grande entroncamento logístico da Bahia, né? Grande, grande mesmo. Ali tinha um comércio de gado, né? Um comércio de gado de corte muito forte. E desde assim, quilômetros antes da entrada da cidade, outdoor, cursinho para tal, cursinho para aquilo, vestibular de medicina no cursinho tal e tal. Aí eu cheguei na cidade, era o mês de janeiro, a cidade estava lotada de jovens que tinham ido fazer vestibular em Vitória da Conquista. O que ela percebeu? Né? Para não ser só um entroncamento rodoviário, o que ela podia acrescentar para a cidade? Então, ela trouxe faculdades para a cidade. Né? Então, ela virou o centro, né? Como diz, a capital, né? Daquela região da Bahia, que fica um pouco distante de Salvador, mas ela pegou alunos do sul da Bahia, do oeste, do leste. A cidade, gente, ela está pipocando de gente em pleno janeiro. Ela descobriu essa vocação educacional para lá e a cidade virou outra. Por quê? Porque aí quem vai estudar lá precisa de moradia, precisa de restaurante, precisa de roupas para ir para a faculdade, precisa de transporte para ir para a faculdade. Então, ela identificou essa vocação e a cidade está bombando, né? Então, quando eu falo assim, de projetos para a cidade, a gente tem polo de tecnologia e inovação, o polo industrial que a gente pode e deve aumentar, atraindo empresas que pensam em produzir com sustentabilidade e responsabilidade social, porque da responsabilidade social, por exemplo, a gente tira a adoção para uma escola municipal, né? Sim. Uma adoção para ampliação, melhoria das hortas comunitárias que servem a tantas famílias. Né? Nós precisamos de um polo educacional muito bem estruturado, com todos os recursos que a gente puder tirar do governo do estado e do governo federal, porque existem recursos para isso, né? E uma coisa que eu prezo e assim, acho que seria fantástico para nós inserirmos na educação municipal a educação empreendedora, a educação financeira, sim, o ensino do idioma inglês e o ensino da tecnologia e da informação, desde os primeiros anos da educação infantil. O cérebro da criança ele é muito mais aberto a coisas novas do que o cérebro, por exemplo, de um adolescente. Com certeza. Primeira infância explica. Então, se você começa ludicamente com as crianças, né, ensinando inglês, né, as cores, os números, os animais, e você vai criando ali aquele ambiente normal de aprendizagem, olha a mão de obra que Sete Lagoas vai ter daqui a uns anos, gente. Sim, isso é importante, com certeza. Sabe? E nós temos aí, nos auxiliar o Sebrae. Oi. Eu mandei para você a lei de inovação e você está comentando aí sobre o processo de criação desses polos, desse parque industrial. São todos previstos nessa lei de inovação da cidade. Sim. Não sei se você chegou a ler tudo, porque no final das contas um monte de coisa é só falatório e pouco efetividade, né? Uhum. Eu vi aqui que, por exemplo, a maioria das coisas, vamos assim dizer, a gestão dessas coisas era o do Fundeb. Exatamente. E eu nunca ouvi falar do Fundeb fazendo alguma coisa em Sete Lagoas. Seria esse também um problema? Colocar Sim. pessoas que saibam agregar as empresas. Sim. Por exemplo, o Santa Helena Vale produz eventos como Hackathon, produz o Startup Week de a gente cursa ter um apoio de órgãos públicos, ou não tem porque Sim. simplesmente respondem, não entendem, não Sim. sabem nem o que é. Uhum. Com certeza, com certeza. Abertos do diálogo, né? Que é o pior. Exatamente. Aí eu falei assim, Oi. Eu só complementando o Rony, tá? Eu falei na última vez que a gente conversou, Heloísa, só para você ter ideia,
o Startup Weekend em Sete Lagoas foi mais ou menos R$ 3.000, ou seja, muito barato. Em São Paulo é R$ 120.000, ou seja, todo mundo lá, e não é só pela questão do dinheiro, não, é o envolvimento das pessoas. Exatamente. Por exemplo, eu caí no Startup Weekend lá de saúde e hoje eu tenho no meu banco de contatos o chefe da inovação da Sul América, o coordenador técnico de inovação da Unimed, do Brasil. Por quê? Porque eles valorizam o evento. Então, assim, na minha visão, aí já é uma visão um pouco minha. Eu vejo que tem que ter uma mudança de mindset maior, tá? Tipo, eu sei que vai começar pelo que você está fazendo, pelo que outros candidatos, porque igual você falou de 2030, gente, existe uma agenda do World Economic, se eu não me engano, do Fórum Econômico Mundial, que é a de 2030. Então, que bom que você está vendo isso, eu fico muito feliz, mas a gente tem uma mudança de mindset aí muito grande para fazer, de gestores, de líderes de instituições, até porque eu já tive algumas experiências. Então, assim, começa por esse passo, política, porque eu acho que Sete Lagoas você não consegue mudar nada se não for pela política. Hoje eu vejo assim, a mudança maior ela acontece pela política. Então, sim. Uma coisa que o Rony perguntou a respeito, né, do Fundeb, Fundep, enfim. O que acontece? Se a gente não tem um projeto, a gente não tem acesso a essas linhas de crédito, tá? Desses fundos, né? São vários fundos, e assim, a gente, né, eu tenho contato com uma pessoa muito bacana lá de Brasília, que ela mesmo sempre está mandando para a gente, assim, no WhatsApp, falou assim, olha, abriu isso aí, entra nesse projeto, apresenta esse projeto, inscreve um projeto. Então, Rony, eu acho que quando a gente sabe o que a gente quer, onde que a gente quer chegar, fica fácil a gente montar um projeto. E a gente tendo projeto, a gente pode bater na porta de todos os ministérios, né? de todas as fontes, né, que geram esses fundos, né? Hoje a responsabilidade social, graças a Deus no Brasil, ela existe praticamente em todas as empresas, né? Então, quando você apresenta um projeto consistente, as pessoas elas acreditam no seu projeto e acreditam, né? Então isso é muito fácil. Muito conversas, né, Luísa, sobre criação Demais. de projetos, a necessidade dessa criação de projetos. Demais, né? Entender o que é realmente um projeto a ser construído, né? Porque não é uma coisa muito mais complexa, mais interessante. Quantas vezes a gente vê no final do ano, né, alguns deputados falando assim, eu tenho emenda de 500 mil, emenda de 600 mil, gente, me dá um projeto, me apresenta um projeto, porque são recursos que têm que ser gastos naquele exercício fiscal, né? E eles ficam sem destinar a verba, porque não tem projeto pronto, né? Então, assim, a gente tem tanta coisa em Sete Lagoas que pode se encaixar nos projetos. A gente tem cultura, tem lazer, tem turismo, tem empreendedorismo feminino. Farmácia do Bem está dentro da saúde, ué. Farmácia do Bem está dentro da saúde, é claro, né? Então, assim, tudo depende da gente ter uma organização mesmo de projetos, né? Caso eu seja, né, eleita, uma das pessoas que eu quero trabalhando comigo é uma pessoa especialista em projetos, para a gente buscar recurso de onde for, apresentar, né, projetos de lei buscando esses recursos, porque tem dinheiro, o que falta é projeto, né? Então, isso não é desculpa. E falando mais uma coisa, né, sobre o protagonismo, né, do setor privado, ano passado vocês viram que a gente conseguiu, né, com muito esforço, trazer o Engenharidas, né, os Jogos dos Jovens Engenheiros para Sete Lagoas. Em 4 dias de evento na cidade, que lotou todos os hotéis, pousadas, hosts, né, tudo, foi incrementado na economia, né, dinheiro novo que circulou na cidade, 2 milhões e 400 mil reais, em 4 dias de evento, né? Nós passamos por um diagnóstico da Diretoria de Turismo da UFMG, nos mostrando que Sete Lagoas tem a possibilidade de se tornar um destino de turismo de eventos, turismo industrial, tá? Para visitar as nossas indústrias, o turismo universitário, e eu tomei a liberdade de acrescentar mais um turismo científico. Eu conversei, inclusive, com a gestora do aeroporto de Confins
e ela ficou assim muito satisfeita de conhecer, né? Nós temos centro de pesquisa aqui em Sete Lagoas, que é o único do Brasil, que é a Embrapa, né? Nós temos uma Emater aqui muito atuante, nós temos uma gruta que é das mais bonitas do Brasil. Por que a gente não pode trazer um congresso de espeleologia aqui para a cidade, Sim, né? sim. Com pessoas Tem do que Brasil ter. todo. Então, Falta captação mesmo. O moço Captação de projetos, né? o moço da Embrapa, ele sempre fala assim, eu esqueço o nome dele, gente, eu tenho uma dificuldade nesses nomes, tem que começar a melhorar. E ele falou assim, meu Rony, não achei aí a Embrapa no CIMI, né, que é o Sistema Mineiro de Inovação lá. Aí tá assim, tá, mas você tinha que ter cadastrado, você chegou a cadastrar? Falha minha então, eu não cadastrei. Mas é porque nós temos Embrapa em Sete Lagoas, gente. Nós temos a maior estatal de Nós desenvolvimento de temos faculdade, Rony. Nós temos tecnologia no faculdade Brasil. federal, cara. de Não, pesquisa de milho. nós de temos pes- faculdade federal, só, mas É, é distante a comunicação. Tipo, quem participou do exatamente. primeiro Startup Weekend lembra o quanto foi difícil fazer, porque é muito distante. A gente, Heloísa, o que eu tenho de impressão é que falta Falta conexão. falta Sim. conexão, é isso que é absurdo, Falta alguém porque para juntar. Falta mas não é uma pessoa só não, Rony. Tem que Não, ser é mais de uma várias. pessoa. Tem que ser Tem que ser várias. Não pode ser várias só uma. pessoas. E eu acho que isso hoje está mais tranquilo da gente fazer, porque a gente tem uma ótima interlocução com todos os centros universitários, né? A gente tem um apoio aí restrito do Sebrae, né, gente? O Sebrae é uma força para os nossos processos, para os nossos projetos, maravilhosa, né? Nós tivemos a graça de realizar um projeto junto com os granjeiros, né? Que criam frangos, né? Para aquele frigorífico que existe aqui na cidade. Foi um projeto pioneiro na nossa região. Os resultados foram tão positivos que a empresa já nos pediu para realizar com mais uma turma de granjeiros, e eu tive a felicidade de receber uma ligação sexta-feira de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, querendo saber como que a gente realizou esse processo aqui em Sete Lagoas, porque eles querem replicar lá no Sul. Então, você pensa, você recebeu uma ligação, né, de um estado que é pujante no agronegócio a vida inteira, por um projeto que você desenvolveu em Sete Lagoas, né? Você imagina a felicidade que a pessoa ficou aqui o fim de semana todo, né? Então, Parabéns, assim, Luiz. é conexão, é interlocução, é correr atrás, sabe? É não ficar quieta, né? O Conexus nos mostra muito isso aí mesmo. A gente tem que ser eternamente inquieto. E é isso que a gente precisa fazer, né, gente? Sacudir. Precisamos arrumar a nossa casa, né? A questão da infraestrutura na cidade precisa ser melhorada, sim, para nós, moradores daqui, Sim. e também para a gente receber bem quem resolve investir aqui na cidade, né? Então, nossa infraestrutura está, assim, com 20 anos de atraso, na verdade, a gente precisa voltar a olhar para isso, sim. Não é fácil, não são poucos os recursos que são necessários, né? Precisamos continuar batendo, né, na porta do governador lá e pedindo para a gente ter uma rodovia melhor para o aeroporto de Confins, que é o nosso grande gargalo hoje, né? E é uma outra saída também, uma PPP, a gente sabe disso, nosso estado, né, está com as contas muito desequilibradas ainda, obviamente, né, por anos e anos aí de uma má gestão. Então, a gente sabe que existe saída, mas tem que ter boa vontade política para as coisas acontecerem. Tem que ter. Senão... Oi, Luiz. Oi, Marcelo. Com esse processo da farmácia do bem, eu percebi a principal crítica que eu tenho para o Poder Legislativo de Sete Lagoas, para mim, é subverniente com o Poder Executivo, é a associação estranha que tem entre o vereador e o emprego. É um cabide de emprego que ele tem na prefeitura. Então, isso aí impede... O prefeito manda e faz o que quer. Nenhum vereador que tem muitos empregos na prefeitura, né, emprego de cargo de confiança, vai contra uma decisão do prefeito. Ou dificilmente vai contra. Então, assim, isso que nós temos que lutar para acabar, extirpar isso aqui na Câmara de Sete Lagoas.
Ô, Marcelo, eu vou levantar uma questão aqui que está sendo estudada. Parece que a nossa lei orgânica municipal, ela impede o vereador de legislar. Ele só pode fazer um anteprojeto, encaminhar para o prefeito fazer, né, o projeto de lei. E por uma pessoa, né, extremamente dominadora desse assunto, a gente foi alertado sobre isso, e isso, inclusive, fere a Constituição. Isso, né? É uma vergonha. Eu acho que são 2 ou 3 cidades em Minas que fazem isso. Só. Então, assim, eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo disso, né? E a gente está fazendo estudo muito sério, muito aprofundado disso, porque se realmente isso for verdade, né, a primeira coisa que tem que ser revista em termos de lei no município é isso, né? Se a gente tem o direito garantido pela Constituição, aí você tem uma lei infraconstitucional, né, tirando esse poder. Olha que coisa mais séria, mais grave, né? Eu não sou advogada, não sou doutora nessa área, tem pessoas especializadas estudando isso para gente, porque independentemente, né, de eu estar lá ou não, né, isso a gente tem que cobrar essa correção, né, dessa lei. A gente não pode permitir isso mais, né? Sim. Eu falo a gente, população, na verdade, né? Sim, somos todos. A Carol está aqui no YouTube falando que ela, graças a Deus, ela conseguiu montar a empresa dela em Sete Lagoas, mas ela não consegue emitir nota fiscal aqui ainda. E eu percebi algumas coisas. Muitas pessoas não conseguiram abrir, por exemplo, uma empresa em Sete Lagoas e abrir e fazer todo o processo para emitir nota fiscal, porque estava fechado, porque não sei o quê, pandemia, não sei o quê. Então, vi gente que desistiu de abrir empresa, porque 3 meses você abrir uma empresa para poder emitir nota fiscal é um absurdo, foda, cara. Mesmo em pandemia, eu acho assim, não pode ter contato presencial, mas é uma coisa essencial abrir empresa. Nós todos trabalhamos em home office, né, gente? Nesse período da pandemia, eu trabalhei 3 vezes mais, porque eu estava trabalhando pela CI, eu estava coordenando campanha de arrecadação para o Hospital Municipal, para o Hospital Nossa Senhora das Graças. Graças a Deus eu pude trabalhar e ajudar e contribuir no que me foi possível, né? Eu não parei de trabalhar nenhum dia. Eu ainda brinco, falo assim, gente, se eu não peguei Covid, acho que ninguém mais pega, porque eu não fiquei dentro de casa nenhum dia, né? Mas eu acho que, assim, quando é a questão da boa vontade política, né? Olha só, isso aí é uma perda de arrecadação para o município, é uma coisa muito séria, né? E você está no seu domicílio, né, de registro de empresa, você não conseguir emitir uma nota fiscal. Olha que coisa grave, séria, né? Eu acho que, assim, os processos da prefeitura já melhoraram muito nos últimos anos, né? Mas não poderia ter tido um atendimento virtual, né, para solucionar isso, um telefone de plantão, né, várias pessoas se disponibilizando, porque é o que eu falo, né, se o dinheiro não cai lá no cofre municipal, como é que os compromissos vão ser honrados, né? É a falta, talvez, da sensibilidade mesmo, de ter uma visão de uma gestão, igual a gente tem, né, no setor privado. Eu já tive uma microempresa, eu ficava apavorada. Se eu estava vendendo pouco, se estava entrando pouco dinheiro, eu ficava pensando nos meus compromissos, né? Os impostos, os tributos não esperam. A aversão à inovação, Heloísa. Por isso é que eu acredito muito mesmo na inovação como uma ferramenta de auxílio mesmo à gestão pública, né? A gente tem exemplos maravilhosos aí. Eu falo que tem muita coisa que a gente não precisa criar, a gente pode, né, adequar, né? A gente não precisa em todos os lugares que a gente está, a gente não precisa inventar a roda, a gente pode, né, adequar aquela roda para rodar, né, conforme a gente precisa. Tantas cidades, né, que já tem isso tão bem resolvido, tão bem solucionado. Você pode fazer um benchmarking aí, falar assim, olha, vamos trabalhar, me ajuda nisso aqui, né? E é o que eu falo, eu acho que falta boa vontade política, sim, infelizmente, né? Inclusive online, né, Luiz? Agora a gente pode fazer até um benchmark online. Pois é. Exatamente, né? A gente... Pode falar, Luiz, desculpa. A gente tem contatos aí sensacionais, né, em Santa Rita de Sapucaí, que é mesmo um polo, né, maravilhoso, né, gente?
Em Pouso Alegre a gente tem, né? Se precisar lá em Campina Grande, na Paraíba, que é outro grande centro de tecnologia do Brasil, né? A gente consegue fazer um benchmark também. Então, assim, é não ficar acomodado, sabe? É ficar inquieto mesmo e ficar buscando o melhor que a gente puder, né, para a nossa cidade. É difícil, aqui em Sete Lagoas é difícil pagar até imposto, Heloísa. É. Você vê, eu tô com o meu IPTU atrasado porque a prefeitura não aceita o Bradesco. Então, assim... Não aceito vários outros bancos, isso é um problema sério. Eu tenho que ir aí com o Covid eu falei, não vou na agência para pagar isso. Então, assim, na lotérica. E outro detalhe, né? Você não consegue atualizar a sua guia também no Secom Online. Você tem que ir presencialmente lá, né? Para poder atualizar a guia. Foi mesmo, então, tentei atualizar. Entre aspas, né? Para que o Secom Online? Eu não sei para que é aquilo. Fica ali vários funcionários sentados ali, sendo que você podia pôr tudo automático online. Exatamente. Houve muito esforço para construir o que já foi construído, né? Isso aí a gente tem que parabenizar quem conseguiu construir até o que foi construído, mas eu acho que a gente pode ter muitas melhorias nos processos, muitas, né? E como eu participei do primeiro projeto de informatização da prefeitura, né? Eu falo isso assim de cor e salteado, né? Como que as coisas, por exemplo, em Blumenau, né? Você precisa de determinado serviço da prefeitura, seja ele qual for. Existe um setor de protocolo, você protocola ali o seu pedido, você não sai com papel nenhum, né? Você recebe no seu smartphone o número do seu protocolo, todos os protocolos, todos os setores, né? Que o papel tem que rodar, digamos assim, né? Dentro da prefeitura, ele roda, você acompanha no seu smartphone, onde seu processo está, quem que já vistou, quem que já assinou, né? E no caso, por exemplo, se for certidão, você recebe a certidão no seu smartphone, né? Se for algum documento que a prefeitura tenha que emitir, você recebe no seu smartphone. Então, assim, por que a gente não pode? Doguinho pulando. Não, gente, vocês reparam não, que parece câmara municipal. Heloísa, Rony, Marcela, vou ter que sair, porque eu vou ter um atendimento de mentoria, mas obrigado, Heloísa, pelo seu tempo. Imagina. Rony, pela organização, Marcelo. Acho que é só o começo, a gente vai continuar levantando essa discussão aí, tá bom? E eu amo Santa Helena, Vale, né, gente? Eu falo que eu sou meio analfabética, eu não sou tão tecnológica quanto vocês, mas eu admiro a turma de vocês demais, viu? Então, estou sempre à disposição, tá? Tá bom, até mais, Heloísa. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Bem, gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Querem que eu fale mais alguma coisa? Eu não tenho mais perguntas, na verdade, não. Eu acho que é interessante da discussão é ter a gente ter uma visão de que cada um pensa e o que cada um está pensando em fazer. E quais... Porque, no final das contas, a gente sabe que, por exemplo, você que já teve um processo, né, na administração pública, você tem um entendimento muito melhor de como é que funciona lá dentro. Eu já estagiei na Secretaria de Saúde e eu falava assim, como assim precisa de papel? Precisa de papel para isso, papel para aquilo, papel para isso. É uma papelada desnecessária que eu falei assim, eu posso resolver por uma ligação? Pode. Eu ligava tudo, resolvia tudo, estava tudo pronto. Então, eu falei assim, por que essa coisa de que a gente precisa gastar muito, a gente gasta muito mais com esse tanto de papel, com esse tanto de processos burocráticos, do que falar assim, nós estamos economizando para ninguém roubar. A gente só está gastando mais. Eu acho que a tecnologia traz tanta economia para o poder público. Primeiro, papel. Segundo, toner. Terceiro, locação de impressora. Quarto, mão de obra, né? Hoje a gente sabe, né, que existe certificado digital para qualquer pessoa que precisa, né, assinar algum documento digitalmente ou que precisa emitir nota fiscal. Os servidores de carreira que são responsáveis, né, por esses setores, eles todos deveriam ter certificado digital. Passou pelo crivo dele, ele assina digitalmente, já vai para uma outra pessoa, né? Por isso que eu acredito que a gente pode ajudar muito, muito, sabe, nesses processos e traz economia, traz um ganho na burocracia,
traz um ganho, né, no tempo de cada processo dentro da prefeitura, no tempo investido de cada servidor para resolver qualquer problema, né? E se me permitem também, eu queria falar um pouquinho do empreendedorismo feminino, né, que está na minha veia também. Claro. Eu tenho uma noção assim da mulher também sendo vista numa relação sistêmica. Por quê? Porque a gente vê, né, os postos de atendimento às mulheres. Tem o posto de saúde, tem aquele centro, né, de referência de atendimento da mulher ali na rua Goiás, na Boa Vista, Goiás ou Amazonas, não sei, acho que é Amazonas. O que eu penso da mulher? Né? A mulher, primeiro, nós somos o maior eleitorado de Sete Lagoas e talvez maior eleitorado em Minas também esse ano, né? Veremos após os resultados da eleição. A mulher hoje, né, muitas são chefes de família, né? Então elas trabalham fora ou empreendem, né? São donas de casa, educadoras dos filhos. Então eu penso que se a gente criar um centro, né, de referência feminino que pode ter um outro nome, ali você pode atender a mulher, né, na saúde mental, na saúde física, na prevenção a doenças, né? A gente pode ali fazer um centro de formação de empreendedoras com as ferramentas de gestão. Nós sabemos que muitas estão empreendendo por pura necessidade mesmo, para sobreviver, e nós sabemos que algumas estão empreendendo por ter, né, a vocação natural para empreender, mas muitas vezes o negócio dela não vai para frente porque ela não tem as ferramentas de gestão adequadas, né? Então, eu acho que se a gente fechar isso numa unidade, numa casa, num centro, né, que a gente possa ter disponibilizado ali todo o atendimento que uma mulher necessita, eu acho que isso é um ganho para a população feminina da cidade, sem precedentes na nossa história, né? Porque muitas vezes a mulher está com problema mental, está com uma depressão, aí ela não produz muito. Aí ela não produz, ela não tem uma saúde física bacana, porque o psicológico, né, altera a sua capacidade de condição entrega é física, de totalmente trabalho, sua diferente. capacidade de entrega. Então, se você reúne ali, né, num centro, nós temos profissionais brilhantes aqui na cidade, que podem, né, trabalhar numa unidade assim, fazendo esse atendimento global, né, esse atendimento sistêmico mesmo para a mulher. Eu acho que a gente assim, sairia com um projeto assim, de ponta para a população feminina da cidade, sabe? E a gente tem recursos para isso, a gente tem locais que a gente pode fazer, né? É questão de botar no papel mesmo e trazer esse projeto, inclusive como participação também dessas empresas que têm responsabilidade social, porque a gente não fica vinculado estritamente a verbas públicas para funcionamento. Então, acho que tem tudo para dar certo também. Sim. Excelente ideia. Eu acho. É um trabalho que seja meio que já tem sido feito, né, Luísa? Principalmente você que está mais puxando, assim, ou puxou, né, Luísa? Vai ter que trocar também, né? As lideranças precisam ser renovadas. Sim, precisam. Hoje a Exatamente. Valéria que está lá coordenando o grupo. Isso. E eu fico muito feliz que existem vários grupos femininos na cidade já, Sim. né? Então, assim, é a reunião dessas ideias mesmo, dessas pessoas dispostas a ajudar, né? Eu falo que quando a gente coloca uma mulher lá em cima, você pode ter certeza que outras 10 subirão com ela também, né? Então, a gente tem que rever isso, sim, tratar com mais carinho isso, com mais profissionalismo, com mais determinação, e eu acho que tem tudo para dar certo. Marcelo, alguma consideração que você gostaria de fazer? Não, eu gostaria de agradecer a Heloísa. Foi excelente hoje a conversa, Heloísa. Eu desejo mesmo que você consiga ser eleita. Né? Nós entrevistamos o Luciano Mansur também, que eu gostei muito das ideias dele, do Luciano. E assim, o Rony sabe, nós temos um grupo do Santa Helena Vale de 82 participantes. Então, você vê, hoje tinha 4 participantes aqui, 5% do nosso grupo. Então, infelizmente, é um retrato da sociedade brasileira, né? Mas é isso mesmo, Marcelo. Eu falo por mim mesma, né? Enquanto a gente fica alheio à política, enquanto a gente fica se esquivando, a política eu não gosto, nossa, esse não é assunto para mim, menos protagonistas de nós mesmos nós seremos. Nós vamos ser governados por eles.
Exatamente. Então, eu acho que, assim, é igual você falou, né? Tem esse grupo grande, mas as pessoas, às vezes, não querem ouvir, não querem participar. Eu estou à disposição, quem quiser me ligar no privado, quem quiser me chamar, né? Eu tenho um projeto aqui, né, de ideias, assim, bem extenso. Estou aberta né, a receber ideias também, porque a gente não é dono da verdade, a gente não conhece tudo, né? Então, a necessidade de de um grupo, de um núcleo, pode ser trazido para a gente conversar, para a gente inserir também nos projetos, com muito prazer, porque o que eu falo, assim, que a gente tem que fazer uma cidade melhor para todos, não só para pequenos grupos. Isso eu afirmo, assim, com pureza mesmo de coração. A gente tem que trabalhar para a cidade como um todo, né? Eu estou à disposição, sempre que vocês quiserem mandar mensagens, mas o que eu sinto é que nós não podemos mais ficar, né, esquivando da política pública. Não mais. Já foi o tempo. Com certeza. Muito obrigada, gente. Obrigado a você, Heloísa. Gente, queria agradecer muito em nome do todo o Grupo de Santa Helena. Eu estou como líder de comunidade esses tempos. Tenho conversado com pessoas do Brasil todo com esse movimento renovação do movimento de inovação. Estamos ajudando a organização do Startup On da AB Startups do Sudeste. Então, Sete Lagoas, querendo ou não, está no mercado Sudeste. Estou tentando colocar startups nossas, né? A gente fala startups é tecnologia, basta tecnologia. Startup é um nome bonito para uma coisa que a gente tem muito aqui na cidade e que a gente precisa fomentar muito. Santa Helena faz fomentar esse tipo de negócio. Eu amo fazer esse bate-papo, eu não achei que eu ia gostar tanto, não achei que seria tão rico. Né? Eu achei que gente, os povos vão começar a fazer campanha, não vai dar muito certo. Mas no final das contas, a gente tem que testar e tentar, que eu acho que vem a ideia de empresas de inovação é exatamente isso: tentar, testar e ver se funciona. Não funcionou, vamos para a próxima. Não funcionou, vamos para a próxima. Porque errar, a gente vai errar sempre. E graças a Deus a gente vai poder errar, né? Mas a gente vai errar com segurança e com organização daquilo que a gente pode errar. Foi muito, muito, muito gratificante participar. A gente espera conversar com mais pessoas e que mais pessoas participam, né, Marcela? Com certeza. Meetups que são importantes, porque no final das contas a gente só tem voz quando a gente fala, né? Quando a gente fica caladinho, a gente não tem voz. A gente está alheio. Né? A gente ainda está no momento de pré-campanha, né? Somente após 27 de setembro que a gente pode mesmo entrar em ritmo de campanha, mas eu estou achando isso fenomenal, inclusive porque nós estamos impedidos, né, de ir no corpo a corpo mesmo, de encontrar as pessoas. Então essa é uma solução muito bacana, você pode estar onde for, você consegue acessar, você consegue conversar, né? Isso a pandemia trouxe para a gente, né? Foi um bônus, né, que ela trouxe para a gente, foi da gente mergulhar mais, né, nessas reuniões virtuais. E eu quero agradecer a oportunidade também. Como eu disse, eu tenho muitas outras ideias, mas também não, né, para não ficar falando muito aqui. Mas eu estou à disposição de todos vocês, tá bom? Tá ok. Obrigado, Heloísa. Eu que agradeço. Rony. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Marcelo. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.